Para entender a base teórica da Nouvelle Vague, é essencial explorar a influência do crítico de cinema francês Alexandre Astruc. Em 1948, Astruc publicou um artigo visionário intitulado Câmera Estilo, ou Câmera Caneta, que se tornou um marco para os futuros cineastas da Nouvelle Vague. Nesse artigo, Astruc argumentou que o cinema tinha o potencial de ser um meio de expressão tão sutil e complexo quanto a linguagem escrita. Ele sugeriu que o cinema não era apenas uma forma de entretenimento visual, mas também uma linguagem artística por meio da qual um criador podia expressar seus pensamentos e obsessões de maneira profunda e detalhada, semelhante à escrita de um ensaio ou romance contemporâneo. Inspirados por essa visão, os críticos que se tornaram cineastas da Nouvelle Vague começaram a desenvolver e promover uma nova maneira de compreender e interpretar os filmes. Esta abordagem ficou conhecida como a política dos autores, um conceito que o crítico de cinema americano Andrew Sarris mais tarde denominou teoria do autor. A ideia central da teoria do autor é que, embora o cinema seja geralmente visto como um meio de entretenimento comercial, ele também pode ser uma forma de arte com expressividade comparável à literatura ou à poesia. Para que o cinema seja considerado uma arte, é necessário que haja um artista cuja visão seja claramente reconhecível na obra final. Isso levanta a questão de como isso seria possível em um meio colaborativo, que envolve a contribuição de produtores, diretores, roteiristas, designers de cenário, editores, cinegrafistas, atores e muitos outros profissionais. A resposta dos teóricos da Nouvelle Vague foi colocar o diretor no papel de autor do filme. Tradicionalmente, o autor de um filme era considerado o roteirista, a pessoa que escrevia o roteiro sobre o qual o filme se baseia. No entanto, os críticos e cineastas da Nouvelle Vague discordavam dessa perspectiva. Eles acreditavam que o roteiro era apenas um ponto de partida, uma espécie de esboço ou matéria-prima. O verdadeiro significado e a importância de um filme, argumentavam, só emergiam quando as palavras do roteiro eram transformadas em imagens na tela. Segundo essa visão, o diretor desempenha um papel crucial, pois é ele quem supervisiona a tradução dessas palavras em imagens, dirigindo a cinematografia, a escolha dos cenários, a edição e as atuações dos atores. Muitas vezes, o diretor também reescreve ou adapta o roteiro durante o processo de produção. Portanto, para os teóricos da Nouvelle Vague, é a visão artística do diretor que se manifesta no filme final, tornando verdadeiro autor da obra. Essa abordagem revolucionária teve um impacto duradouro, mudando a forma como o cinema era entendido e valorizado. Ao defender que o diretor é o principal responsável pela visão artística de um filme, a teoria do autor ajudou a estabelecer o cinema como uma forma de arte única e pessoal, elevando o status do diretor a um novo patamar de reconhecimento e influência na criação cinematográfica. É interessante que certos diretores já eram vistos como artistas muito antes desse movimento surgir. Esses diretores, como Bergman, Bresson, Ozu, Murnau, estavam associados principalmente ao cinema de arte não comercial na Europa e no Japão. Eles gozavam de uma grande liberdade criativa na realização de suas obras, o que lhes permitia imprimir suas visões pessoais e estilos únicos em seus filmes. No entanto, o que os teóricos da Nouvelle Vague trouxeram de novo foi a ideia de que essa liberdade artística não precisava ser exclusiva do cinema de arte.
Eles argumentaram que até mesmo em Hollywood, que era amplamente vista como uma fábrica de filmes altamente comercial, onde os diretores estavam sob contratos rígidos com os estúdios e muitas vezes não tinham escolha sobre os projetos que dirigiam, ainda assim era possível identificar o toque individual de certos diretores. Esses diretores conseguiam deixar suas marcas pessoais através de temas recorrentes, preocupações psicológicas e práticas estilísticas, mesmo trabalhando dentro de um sistema tão controlado e orientado pelo lucro. Os teóricos da Nouvelle Vague destacaram e elogiaram figuras como Alfred Hitchcock, Howard Hawks, John Ford e Orson Welles. Eles os consideravam artistas cinematográficos de mais alto nível. A característica distintiva desses autores era a capacidade de imprimir suas visões pessoais e estilos nos filmes, independentemente das restrições impostas pelos estúdios. Outro ponto importante aqui é como os críticos e cineastas da Nouvelle Vague diferenciavam autor de metteur en scène. Estes últimos, metteur en scène, eram diretores que simplesmente adaptavam o trabalho de outros sem deixar uma marca pessoal significativa em seus filmes. Eles eram vistos mais como artesãos técnicos do que como verdadeiros criadores artísticos. François Truffaut, um dos principais nomes da Nouvelle Vague, expressou essa distinção de forma contundente em seu artigo Uma certa tendência do cinema francês. Neste texto, Truffaut criticou duramente os roteiristas Jean Arenc e Pierre Bost, acusando-os de serem apenas homens literários que não compreendiam ou aproveitavam o poder único da linguagem cinematográfica. Em vez de criar obras genuinamente cinematográficas, eles se limitavam a adaptar obras literárias de forma convencional e sem inovação. Por outro lado, Truffaut elogiou cineastas como Jean Renoir, Robert Bresson, Jean Cocteau, Abel Gance e Max Ophüls. Estes diretores eram considerados verdadeiros auteurs, porque faziam filmes visualmente inovadores e criavam suas obras a partir de suas próprias histórias, utilizando o cinema como uma forma de expressão artística distinta e não apenas como uma extensão da literatura ou do teatro. Eles conseguiam utilizar a linguagem visual e as possibilidades únicas do cinema para transmitir suas visões e emoções, diferenciando-se claramente daqueles que apenas adaptavam roteiros alheios.